Glória. Tá pegando ele não, Maravilha, tá viu? pegando ele, tá? Todo dia. Não vai ter nada não. Antes de orar, veio algo no meu coração, vou lhe passar. O avivamento Não tem nada não. nasce Tem nada não. dentro do coração individual de cada um. Não espere que o outro esteja avivado para você se avivar. Glória a Deus! Avive o outro pelo Espírito. Como é que aviva, pastor? Entra no teu quarto, chora, fala com Deus, fala a tua verdade. Deus vai te honrar. Tu vai ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Amém? Gostaria que a igreja ficasse de pé no nome de Jesus. Estenda suas mãos para o pregador, para que o pregador possa ser voz de Deus. Glória a Deus! Amém? Deus vai usar o pregador do jeito que ele é. Do jeito que cada um é, Deus usa. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos aí, desejo o melhor do céu está no seu coração para Deus. Amém? Para o pregador. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço perdão por toda falha, inutilidade que sou, mas clamo a Ti, nas Tuas mãos sou muito útil. Pai, no nome de Jesus, eu e a Tua igreja oramos e clamamos para que agora o Senhor derrame do céu uma bênção de unção poderosa pelo poder da palavra. Sem que o pregador se preocupe com isso ou com aquilo, mas ficar totalmente nas mãos do Senhor, e o Senhor usar poderosamente cada palavra que sair da boca dele, pelo jejum, pela busca dele, pela fidelidade. Senhor, venha honrar nesta noite e edificar a sua igreja. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a santa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus por essa grande oportunidade. E também gostaria de agradecer a líder desse ministério, pastora Cláudia, pela oportunidade, presbítero Arthur e a diaconisa Beth. Em Salmo 122, a Bíblia diz que alegrei-me quando me convidaram para a casa do Senhor. Então hoje é um motivo de muita alegria para mim. Estou me sentindo honrado hoje aqui. Hoje para mim está sendo um dia especial, porque hoje estou presente aqui com as minhas duas mães, que é a tia Marinete e a minha mãe também. Está conosco também a minha filhada, a Maiara, minha esposa, o William, a Paulinha. Glória a Deus! É um motivo de muita honra. E Deus colocou essa palavra no meu coração. Quando eu cheguei nesse lugar, eu senti a presença de Deus logo quando eu entrei ali. Aqui é muito impactante a palavra de Deus. É a unção que a gente sente dentro desse ministério. Mateus 18:20 diz a palavra do Senhor, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. E foi tudo isso que eu pedi ao Senhor nas minhas orações, para que o Espírito Santo e os anjos do Senhor acampassem aqui nessa igreja. E eu posso sentir a presença de Deus aqui nessa igreja hoje. Palma e glória do Senhor. Olhe para o seu irmão da direita e para o seu irmão da esquerda e diga para ele que ele veio adorar o Senhor em espírito e em verdade. Porque Deus ainda anda em busca de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Enquanto você está aqui louvando ao Senhor Jesus, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando dos seus familiares. Deus está derramando uma Shekinah, está liberando uma unção de cura, está abençoando a sua família em todas as áreas, as quais elas estejam precisando, irmãos. Então vamos orar e vamos glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, irmãos, aqui Deus colocou no meu coração essa mensagem. Eu trouxe outra mensagem, mas só gostaria de ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz a palavra: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus, meu irmão. Então isso aqui Deus falou porque hoje é um dia muito especial. Eu estou aqui na presença da minha mãe, da tia Marinete e de todos aqueles da minha família que eu amo demais, né? Desde criança, o Arti também, a sua esposa.
Então, é muito gratificante estar aqui hoje para anunciar a palavra da salvação, a palavra da verdade, a palavra que edifica, que transforma, que traz paz de espírito. Irmãos, hoje eu trouxe uma mensagem a qual Deus colocou no meu coração, que está relacionado ao tema da família. Se encontra no livro de Salmos 127 e 128. Eu gostaria que todos ficassem de pé no nome de Jesus, para que juntos possamos ler a mensagem do Senhor. E também juntamente, logo, estarei contando meu testemunho de fé e de superação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Grande é o Shaddai, todo-poderoso. Reis dos reis e Senhor dos senhores. É o nosso Senhor. Hoje Ele está aqui conosco. Posso sentir a presença dEle nesse lugar. Glória a Deus. Eu vou ler no Salmo 127, juntamente com 128, de forma sequencial, porque ambos tratam do mesmo assunto, amém? Glória a Deus. Está relacionado no tema da família. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados, Ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Glória a Deus. Podem sentar no nome de Jesus. Pode deixar as Bíblias abertas para acompanhar a exposição da palavra de Deus. Amém? Amém. Meus irmãos, a família foi instituída por Deus. A família, ela é uma criação divina. Portanto, a família, ela foi instituída mesmo antes da própria igreja e do próprio Estado. Então, a família, ela é o primeiro projeto de Deus na terra, é a nossa família. A família é a célula máter da sociedade. A família é a célula mãe, porque da família decorrem todas as outras instituições. Emanam da própria família, a instituição igreja, a instituição o Estado, tudo vem da família. Quando a Bíblia estabelece os princípios e os critérios da Bíblia relacionada à família, está lá em Gênesis 2:24, quando ele diz: portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então, meus irmãos, a família, ela é a base, a família é o alicerce. Então, a família deve merecer de nós a nossa máxima atenção. O nosso maior investimento deve ser na nossa família. Devemos dedicar e devemos priorizar a nossa família, porque a família é um projeto de Deus. Então tudo começa dentro da família. E hoje eu creio que Deus trouxe a maioria de hoje das pessoas que estão aqui nesse culto presente, porque quem nos trouxe hoje aqui, irmãos, foi o Espírito Santo de Deus. Deus tem um propósito para todas as coisas. Então é bem melhor a gente ouvir essa palavra de Deus, principalmente sendo jovem, porque aí já estamos nos preparando para o casamento, para que nós possamos constituir uma família baseada na rocha que é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esses dois salmos
tratam de 4 fases bem distintas de um casamento alicerçado na rocha. Esses 4 salmos, eles tratam toda a vida de um casal, porque para fazer uma família, como a gente viu lá em Gênesis 2:24, é um homem e uma mulher, vai constituir uma família. Então, o homem e a mulher, para constituir uma vida familiar, a primeira coisa que ele deve pensar, que eles vão construir uma casa. Glória a Deus. Eles vão construir uma casa. Só que esse relacionamento, eles têm que ter em mente que eles não estão construindo uma casa, eles estão construindo um lar, uma família. Quando eles forem para o casamento, ele tem que consagrar o casamento dele diante das graças de Deus. Tem que pedir para que Deus possa abençoar esse casamento. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a primeira fase de um relacionamento, eu gostaria de ler aqui no verso 1. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos agora juntos meditarmos na palavra do Senhor, para que nós possamos ver o crescimento de uma família baseada em Cristo Jesus, fundamentado na palavra de Deus em 4 fases. Na primeira fase de um casamento, onde ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se não for o Senhor que edificar essa casa, não adianta as pessoas irem se casar se confiando nos seus próprios sentimentos, confiando em casa, em carros, em dinheiro, porque isso não pode sustentar verdadeiramente e sustentar um casamento. Nós podemos aprender, o nosso maior líder, que é Jesus, ele, como prudente construtor, ele nos ensinou por parábolas, que está escrito em Mateus 7:24 e 25, onde Jesus vai nos ensinar por parábolas, e o Espírito Santo de Deus vai nos revelar. Ele vai dizer que aquele que ouve estas minhas palavras e põe em prática, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque desceu a chuva, transbordaram os rios, e o vento bateu forte contra aquela casa. Só que aquela casa não caiu. Por quê? Porque a casa estava alicerçada sobre a rocha. E Deus é a própria rocha. Mas um pouco adiante, no verso 26 e 27, ele diz: aqueles que ouvem as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Porque desceu a chuva, sopraram os ventos, e encheram os rios, e bateram com força contra aquela casa. E grande foi a queda daquela casa. Por quê? Porque quando vem as tempestades, meus irmãos, só quem pode sustentar é Deus. Então esse relacionamento, se ele não for edificado, essa casa sobre a rocha, quando vir os tempos difíceis de um relacionamento, quando vir as crises, quando vir os problemas, glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Senhor. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, se a gente alicerçar o nosso casamento sobre a rocha, quando chegar os tempos difíceis do relacionamento, porque um relacionamento não é fácil, você ter paz no seu lar com o seu cônjuge, porque o adversário das nossas almas, nosso inimigo, o maior projeto dele é destruir a família. Então, nós temos que confiar somente no Senhor. Então, se você estiver dentro da sua casa, às vezes por alguma desavença, opiniões divergentes com a sua esposa, o próprio Espírito Santo vai interceder por você na causa, vai lutar com você, e essa família
vai ser alicerçada na rocha, porque ela consagrou no altar de Deus e está buscando a palavra de Deus. Então essa família está fundamentada nos critérios e nos padrões de Deus. Então ela pode suportar todos os ventos, todas as tempestades. E aquelas famílias que se casam, que nós podemos ver hoje, que casam, o casal às vezes pensa que já tem um carro social, tem dinheiro, uma casa grande, pensa que já estão felizes. E infelizmente, meus irmãos, não consagra a Deus. E o que é que o Senhor está dizendo? Em vão trabalhos que edificam. Não é o dinheiro que segura um casamento. Não é o amor que sentem um pelo outro que segura o casamento. É o próprio Deus, porque Deus é o refúgio. Deus é a nossa fortaleza. Só Ele pode plantar os nossos pés sobre a rocha. Então não adianta a gente confiar nos nossos sentimentos, porque o ser humano, ele muda muito. Hoje ele está pensando de um jeito, amanhã ele está pensando de outro. E se ele não estiver alimentando o espírito com o alimento espiritual, que é a palavra de Deus, ele vai acabar tendo uma inversão de valores. Não vai valorizar a família e vai acabar olhando para o mundo e achando que deve viver aquela vida, porque tem dinheiro, e acaba esquecendo da prioridade, porque a prioridade deve ser a família. Devemos buscar a Deus em primeiro lugar, depois a nossa família, nossos filhos, e buscar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, na segunda fase de um relacionamento fundamentado em Cristo, é quando Deus vai abençoar essa família com os filhos. Aqui no verso 3 ele diz que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus está nos dizendo que os nossos filhos são herança do Senhor. Então nossos filhos são uma dádiva de Deus, são presentes de Deus para nós. Então o que é que nós devemos fazer de acordo com a palavra de Deus? Nós temos que ensinar nossos filhos a sã doutrina, porque quem ama corrige. Está escrito no livro de Provérbios 24:2 que instrui o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer jamais se apartará dele. Glória a Deus. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus com a nossa família, que assim estaremos alicerçando esta casa sobre a rocha. Você, o seu cônjuge, juntamente com seus filhos. E aqui na terceira fase de um relacionamento bem sucedido, debaixo da graça de Deus, Salmo 128, verso 1, ele diz que bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua casa. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Os ensinamentos perfeitos para quem quer ter um relacionamento alicerçado na rocha. Então nessa terceira fase de um relacionamento, é quando a família já constituiu, consagrando a Deus, ensinou seus filhos, e agora eles estão vivendo nos caminhos do Senhor. Ele diz que bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Então se essa família estiver vivendo os padrões da Bíblia, essa família será uma família temente. Então a Bíblia está dizendo que bem-aventurado, aqui Deus está dando uma promessa para essa família, porque tua esposa está no interior da tua casa, será como uma videira frutífera, e teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Quer dizer, será uma família próspera, onde a mesa, ele está citando aqui que a mesa é uma coisa muito importante, porque você não deve deixar seus filhos pegar o alimento com velocidade e comer dentro do quarto. Não sentar na mesa, porque a mesa é uma coisa sagrada de Deus. Devemos sentar com nossas famílias e devemos orar antes do alimento, agradecer pelo alimento, e nesse momento nossa família está toda ali conosco, e aí nós vamos falando de Deus para ele, vamos ensinando a sã doutrina da palavra, vamos ouvindo nossos filhos, porque somente assim nós poderemos instruí-los com a palavra da verdade. Porque hoje em dia nós podemos ver na sociedade o problema do mal do século XXI hoje em dia é depressão e ansiedade. Por quê? Porque não tiveram essa base. Jesus está dizendo
que aqueles que não ouvem essas palavras e não põem em prática, ele compara com um homem imprudente, insensato. Então nós temos que dar ouvido às palavras de Deus. E aqui na quarta fase de um relacionamento bem estruturado, com alicerçado na rocha, as recompensas do Senhor para essa família, irmãos. Onde ele diz: o Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, pai sobre Israel. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui esse relacionamento alicerçado na rocha, Deus está abençoando de maneira que Ele está abençoando essa família com longevidade. Ele está prometendo a recompensa do Senhor para aqueles que os buscam. Ele está dando uma recompensa que nós veremos os filhos de nossos filhos, veremos os nossos netos e nossos bisnetos. Só porque esta família está debaixo da graça de Deus. Deus está protegendo, Deus está consagrando, Deus está alimentando, Deus está dando o pão de cada dia. E para a honra e glória do Senhor, Ele está multiplicando todos os bens dessa família. E essa família será próspera. Mas só, irmãos, que a prosperidade aqui que Deus está falando não são somente os bens materiais. A prosperidade maior que Deus pode nos dar é a vida eterna, é a paz de espírito no nosso lar, é você poder deitar todos os dias em paz, colocar sua cabeça no travesseiro. Isso é prosperidade, irmãos. Isso sim é felicidade. É você saber que você está com a consciência que está buscando a Deus. Em João 14,6 a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, que é Jesus. Então, se nós estamos buscando a Deus, nós estamos em paz. Porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, meus irmãos, eu gostaria também de compartilhar o meu testemunho de fé e de superação por intermédio de Cristo Jesus. Porque se não fosse Jesus na minha vida, eu não estaria nem aqui hoje. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, houve um tempo na minha vida onde eu fui um projeto falido nas mãos do inimigo, do nosso adversário. Porque Deus, primeiramente, Ele permitiu eu passar por aquilo, porque Ele tinha um propósito maior para a minha vida. Porque se Deus não permitir, o inimigo não toca na gente. Mas eu tinha dado legalidade no mundo espiritual. Então, irmãos, logo aos meus 7 anos de idade, eu perdi um pai. Meu pai foi assassinado. Então, eu com apenas 7 anos de idade não pude compreender bem. Eu tive sentimentos, muitos sentimentos ruins, negativos, por conta dessa situação. E louvo a Deus pela vida da minha mãe, que é uma guerreira de fé, um exemplo de fé e de superação, porque minha mãe criou nós 4, sendo 3 homens e uma mulher. Minha mãe nos criou e nos ensinou a trabalhar cedo, a estudar, e com a graça de Deus, nós podemos crescer ali com a minha mãe, mesmo ela sendo viúva, ela nos deu todo apoio. Mas ali, infelizmente, no meu trabalho, eu comecei a trabalhar cedo, com 13 anos de idade, e minha mãe não tinha muito tempo para cuidar de nós 4. E aí eu acabei sendo influenciado por muitas pessoas ali do meu trabalho. Os pessoal já bebia, fumava, e eu acabei sendo influenciado. E aí eu provei o cigarro e bebida alcoólica muito cedo. Então, irmãos, a partir desse momento, porque a Bíblia diz que um abismo leva o outro abismo. Então, através da bebida alcoólica, logo também aos meus 15 anos de idade, eu conheci também a maconha, e aí comecei a ser usuário de maconha. Comecei a ficar viciado também em maconha. E a Bíblia diz que quem peca é escravo do pecado. E aí eu fiquei viciado, minha mãe se esforçou muito, fiz muito minha mãe sofrer, porque eu queria fumar maconha todo tempo. Comecei para usar de vez em quando, só que a gente não escuta a voz da nossa mãe, né? E a gente, depois temos que pagar as consequências dos nossos erros. Então, irmãos, eu trabalhava cedo, né? Então eu me casei muito cedo também, com 18 anos de idade. Por conta que eu já trabalhava cedo,
E ali no meu casamento, eu não conhecia Jesus ainda. Então, nessa época, eu era acostumado a ir para as casas de forró, ir para as baladas. E ali nessa casa de forró, eu com apenas 18, 19 anos de idade, também conheci a cocaína. E a cocaína foi uma grande perdição na minha vida, porque eu passei a usar cocaína e com a cocaína eu não voltava para casa. Eu ia fazer todas as coisas que o inimigo queria fazer, as vontades da carne, ele me aprisionava. Então ali eu ia beber e não tinha hora para voltar, e é prostituição, bebida, tudo que não presta. Então, irmãos, o inimigo, primeira coisa que o inimigo destruiu da minha vida foi a minha primeira família. No livro de João 10:10, a Bíblia diz que o Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então a primeira coisa que ele destruiu da minha vida foi a minha família, porque eu não tinha conhecimento da palavra. Então, foi muito difícil para mim esse momento, porque eu tive que ficar afastado dos meus 2 filhos, já tinha 2 filhos, e aí voltei a morar na casa da minha mãe. Sempre a minha mãe me ajudando, sempre minha mãe me dando força. Ela disse: meu filho, você vai trabalhar e você vai se libertar. Em nome de Jesus, você vai trabalhar, você vai se fortalecer, para que você possa honrar seus filhos. Só, irmãos, que era muito difícil. Eu foi a usar mais droga ainda. Então, eu disse para minha mãe: eu tenho que procurar alguma coisa, ou me internar, ou procurar alguma coisa para ver se eu consigo sair. Quando eu era jovem, minha mãe me colocou no esporte. Eu gostava muito de praticar artes marciais, judô, jiu-jitsu, karatê, capoeira. Então, eu fui treinar na academia de um amigo meu. Chegando lá, esse meu amigo que estudava comigo no colégio, ele era profissional de MMA e jiu-jitsu, faixa preta. E ali eu comecei a treinar com ele. Só que quando eu terminava os treinos, ele percebia que eu ficava chorando e angustiado. Ele: meu irmão, o que é que tu tem? Não, cara, porque estou com saudade dos meus filhos e estou impedido de ver eles, porque a família deles todos está sabendo que eu estou usando droga, e me impediu de ver minha família. Então ele disse: rapaz, se tu está precisando, buscar Deus, irmão. Aí eu disse: como assim buscar Deus, irmão? Você está precisando de Deus. Só que eu não conhecia Deus até ali. Aí ele: então vamos marcar um dia nessa semana para buscar, porque você está muito angustiado. Então eu fui buscar Deus com ele. E como eu não conhecia, eu cheguei no culto assim, bem lotado, o pessoal orando. E aí eu fechei meus olhos, que realmente eu estava precisando. E ele disse: rapaz, Deus pode realizar todos os seus sonhos. Deus tem poder para transformar tudo. Deus tem poder para fazer tudo mais do que pedimos ou pensamos. Deus vai poder fazer na sua vida o que você não imagina, porque os planos de Deus são bem maiores do que os nossos, irmão. Aí eu fui, e tinha uma mulher orando lá na frente. Eu fechei meus olhos e eu disse: Senhor, eu fiz tipo como se fosse um desafio com Deus. Eu disse: Senhor, se o Senhor existe, o Senhor toca no meu coração, porque eu não acredito não. Fechei meus olhos. Quando eu fechei meus olhos, eu abri, e eu, de olhos fechados, eu vi um anjo por trás da pessoa que estava orando. E aí eu tinha pedido a Deus que, se ele existisse, tocasse no meu coração. Então esse anjo saiu da mulher e veio até o meu coração e tocou exatamente no meu coração. E nesse momento, glória a Deus, nesse momento eu fiquei impactado com o meu primeiro amor, com a presença do Espírito Santo, porque eu nunca tinha sentido a unção de Deus, a unção do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo sobre a minha vida. Então, a partir daquele momento, parece que Deus estava me lavando. Eu passei assim 3 dias chorando, emocionado, e Deus me lavando, e Deus me lavando. Aí eu fiquei, ele disse assim: vamos participar agora das reuniões da igreja, vamos. E lá foi pregada a palavra que se encontra no Hebreus 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, irmãos, a partir daquele momento eu despertei o poder da fé, porque a fé é a certeza, a fé é a convicção das coisas que não são como se já se fossem. No mundo espiritual, Deus já tem todas as nossas bênçãos. Lá no almoxerifado de Deus, Deus já está preparando todas as bênçãos para nós aqui. Agora Ele quer que a gente se esforce para Ele abençoar a gente. Como é que ele diz para Josué 1:9?
esforça-te que eu te ajudarei, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Então Deus, Ele quer nos abençoar. Então eu voltei a treinar na academia, só que eu tinha um sonho, quando eu era jovem, de me tornar atleta profissional. E devido ao fato de eu ter conhecido Jesus, tudo muda, irmãos. Quando você conhece Jesus, não é mais a mesma pessoa. Você passa a crer até no impossível, porque para nós não é possível, mas para Deus tudo é possível. As nossas causas impossíveis, para Deus é possível. Então, irmãos, eu passei a treinar porque o esporte também me ajudava a sair das drogas. E aí eu comecei a congregar no ministério, e para a honra e glória do Senhor Jesus, com 3 meses eu fui batizado no fogo do Espírito Santo, e Deus me libertou das drogas. E aí Deus me libertou das drogas, e eu passei a treinar, passei a me dedicar, passei a treinar 8 horas por dia, e comecei a sonhar muito grande, porque Deus, Ele vai mostrando que a gente é capaz estando com Ele. E aí eu passei a treinar 8 horas por dia, me dedicando, e pedi ao Senhor: Senhor, que o Senhor abra uma porta para eu poder me profissionalizar. E para a honra e glória do Senhor, eu passei 7 anos treinando todos os dias. Eu abdiquei de tudo só para poder fazer, para pedir a Deus realizar meu sonho. E para a honra e glória do Senhor, fui convidado para lutar no maior evento, que é o Champions Night, no estado do Ceará. E para a honra e glória do Senhor, Deus me abençoou com a vitória. Porque se não fosse Deus, eu não teria nem força para treinar todos os dias. Então, irmãos, é Deus quem renova nossas forças todas as manhãs. É Ele quem nos dá força para treinar, para ir trabalhar. Porque se não fosse o Senhor, Ele não tinha permitido nem que a gente estivesse aqui hoje. Porque o salmista Davi disse: eu deitei, dormi e acordei até aqui porque o Senhor me sustentou. Então louvado seja o nome do Senhor, porque é Ele quem nos sustenta todos os dias. É Ele quem nos dá o fôlego de vida. É Ele quem nos abençoa. Então, irmãos, eu fiz a minha primeira luta e marquei minha próxima luta e comecei a me dedicar. Só que eu tinha treinado muito e na minha época não tinha muitas preparações físicas como tem hoje. E o que aconteceu foi que eu treinando para a minha próxima luta, eu tive uma lesão muito grave. E aí passei 6 meses sem andar e fui para o médico fazer a ressonância magnética. E saiu o resultado, deu hérnia de disco e degeneração de disco. Então aquilo foi muito revoltante para mim, porque eu treinei 7 anos, abdiquei da minha vida inteira para treinar. E aí o médico mandou eu sentar e disse: meu querido, se você continuar treinando, você pode ir para uma cadeira de roda. Então, irmãos, o que é que hoje eu enxergo? Porque na hora nós não compreendemos o agir de Deus. E eu pensava na época que o ápice da minha história, o auge da minha carreira, seria eu estar sendo lutador profissional, para a minha glória. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, o auge da minha carreira está sendo anunciar o Evangelho de Jesus. Porque os planos de Deus são bem maiores do que o meu. O que mais me faz feliz agora é pregar e anunciar o Evangelho de Jesus para toda criatura. Eu prego o Evangelho de Jesus para minha família, para minha mãe, na internet, no meu trabalho, onde eu estiver. A gente pode falar de Jesus em toda criatura. Marcos 16:15 diz que ide e pregar o Evangelho para toda criatura. Então temos que fazer a vontade do Senhor. Então minha mãe, mais uma vez, sempre a minha mãe para me ajudar, né? E aí minha mãe disse: meu filho, já que você não pode mais lutar, vamos voltar a trabalhar. E eu voltei a trabalhar. E minha mãe me abençoou no trabalho, voltei a trabalhar. Irmão, mas infelizmente, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele permanece fiel à palavra dEle. Mas infelizmente, tem um problema muito sério no ser humano, que é a ingratidão. Muitas das vezes nós somos ingratos com as coisas que Deus faz nas nossas vidas. E pelo fato de eu não ter dado continuidade ao meu sonho, eu acabei em alguns momentos ficando triste. Tinha um trabalho, mas eu não queria mais trabalhar, eu queria era ser lutador. E eu acabei dando legalidade no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares secos. E ele procura aonde entrar, e não achando, ele volta e traz mais 7 espíritos imundos. E acha a casa varrida e adornada, e ele entra.
Então, irmãos, a partir daquele momento, eu fui dar legalidade só uma brecha, eu dei só uma brechinha. Eu disse, não, só um pouquinho, não vai fazer mal não. Meus irmãos, eu passei a usar droga, foi 24 horas por dia. Aí passei a usar todas as drogas. Eu disse, é agora, meu Deus. E aí, eu usando todas as drogas, minha mãe me ajudando, querendo que eu parasse, chegou um certo momento, Deus, ela, vamos trabalhar, eu não quero mais trabalhar não, mas o negócio é só usar droga todo o tempo. Usava droga dentro de casa, na frente dela, no prédio. A tia Marinete se lembra como é que eu fazia. Fazia vergonha a todo mundo lá. E aí, irmãos, mas Deus, Ele é poderoso, né? Então, eu passei a usar todos os dias. E o meu trabalho, que minha mãe me abençoou, aconteceu foi que eu perdi o meu trabalho para droga. Outra coisa que o Satanás destruiu da minha vida, porque também eu dei legalidade. E aí eu perdi até o meu comércio, que minha mãe me abençoou, eu perdi o comércio. Por conta que eu estava tão drogado que eu não tinha forças para trabalhar. E aí, meu irmão, nesse momento eu fui para o fundo do poço, quando meu segundo filho, o André Júlio, me ligou. Ele disse, pai, queria que o senhor comprasse um celular para mim. E nesse momento, eu não estava entendendo nada, porque você fica com a mente entorpecida, só sabe o que eu estou falando quem é usuário de droga, quem é dependente químico. E aí, parece que foi assim um despertar. Quando ele pediu o celular, eu não tinha dinheiro nem para comprar uma garrafa d'água de R$2. E aí, nesse momento eu vi, eu estou no fundo do poço. Agora eu não tenho mais comércio, eu não tenho mais o que dar nada para o meu filho. Então meus sonhos foram destruídos. Eu fui para casa e veio uma vontade muito grande de eu me suicidar, de eu tirar a minha própria vida. Porque eu estava no fundo do poço. E no fundo do poço, mesmo eu sendo infiel, Jesus, Ele permanece fiel. É incrível como é que Deus é. Ele sempre está ali, intercedendo com gemidos inexprimíveis. E eu no fundo do poço, Deus me deu uma palavra que se encontra em Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, meus irmãos, nesse momento, todo aquele sentimento de tirar a própria vida, suicídio, porque esse sentimento vem de usar drogas, principalmente a cocaína. Faz isso. Muitas pessoas tiram a própria vida por conta que não conseguem sair da droga, porque destruíram suas próprias vidas e não tiveram força para perseverar, porque tem que ter força, e só Deus pode dar força. E para honra e glória do Senhor, eu conhecia a palavra de Deus. Mesmo eu estando no fundo do poço, eu tinha uma esperança, eu tinha uma luz, e essa luz é Jesus, que está aqui hoje. E aí, meus irmãos, eu fiquei muito, pedi a Deus em oração, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, que o Senhor me abençoe, para me voltar a trabalhar, para me honrar minha própria família, a minha mãe, que eu já dei muito trabalho a ela, que eu já fiz muita vergonha a ela, onde nós moramos. Eu peço que o Senhor edifique a minha vida com a tua palavra. Eu tenho que entregar a minha palavra de novo para ti. E peço que o Senhor venha multiplicar, assim como o Senhor fez na vida de Jó. Porque Jó perdeu tudo. E depois Deus multiplicou tudo na vida de Jó. E nesse momento, quando eu estava no fundo do poço, eu gosto sempre de citar a história do José do Egito. Porque ele é um jovem de 17 anos de idade, filho de Raquel, com Jacó. José foi vendido pelos próprios irmãos e foi colocado no calabouço, no fundo do poço. Por quê? Porque Deus permitiu isso na vida de José. Porque Deus tinha um propósito lá na frente na vida de José. Então Deus sabia que José seria capaz de suportar, porque José não ia murmurar, e José conhecia o Deus que ele servia. E José não se curvou para nenhum dos deuses que tinham lá. José perseverou. E a prova que Deus deu para José foram 13 anos. E muitas das vezes nós estamos passando pela prova. E em Romanos capítulo 5, a Bíblia diz que devemos nos gloriar também das tribulações. Porque as tribulações, ela é uma chave para a nossa vida. As tribulações, ela produz a perseverança. E a perseverança produz a experiência. E a experiência produz a esperança.
Então, através da nossa perseverança em Cristo Jesus, nós podemos superar todas as batalhas, porque os seus melhores soldados foram preparados no campo de batalha. Então, meus irmãos, eu pedi a Deus, passei 2 anos desempregado, tentando, mas em oração, busquei a palavra de Deus, e ali, graças a Deus, Deus abençoou o emprego onde eu trabalhava, uma pessoa me chamou para trabalhar. E antes eu tinha meu próprio empreendimento, eu era o dono do meu próprio negócio. E aí Deus queria trabalhar em muitas áreas da minha vida, viu, pastor? Trabalhar a minha humildade, a minha vaidade, queria quebrar as correntes. E aí botou eu como funcionário. Mas eu sabia que Deus estava no controle. Então todas as afrontas do inimigo, tudo que estava acontecendo no meu emprego, eu sabia que tudo era para a honra e glória do Senhor e que Deus tinha um plano para mim, que Deus ia me abençoar. Porque Deus que abençoou o José, que abençoou o Jó, o Abraão, o Davi, é o mesmo Deus que está hoje aqui nessa igreja. Hebreus 13:8, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. E Deus não muda. Então, é o mesmo Deus. Então, eu pedi a Deus que me abençoasse. E aí, Deus me deu um emprego. Só que a partir desse momento, irmãos, eu passei a valorizar tudo que Deus me dava. Até hoje, eu valorizo cada dia que Deus me dá. Os momentos com a minha família, o meu trabalho. Eu coloco tudo em prioridade, a palavra de Deus. Quando, outrora, tudo na minha vida era uma inversão de valores. Porque eu estava afastado de Deus. Se a gente se afastar de Deus, a gente vai ter falta de paz, porque a falta de Deus a ausência de Deus causa a falta de paz. Nós vamos ter um vazio na alma se a gente se afastar da palavra de Deus, que a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Então, irmãos, eu dentro desse emprego dei o melhor de mim e passei 3 anos trabalhando. Eu fiz um propósito com o Senhor: Senhor, eu te peço no nome de Jesus que o Senhor me abençoe nesse trabalho. E aí eu comecei a juntar dinheiro e pedi a Deus que me desse sabedoria para eu empreender o dinheiro que eu estava juntando, que eu organizasse minhas finanças, que eu tivesse educação financeira, que eu tivesse administração financeira, para eu crescer, para eu honrar minha família. Primeiramente meus filhos, que eu não estava honrando, a minha mãe, e eu queria dar a volta por cima, porque eu fui um projeto falido. Mas com Deus, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, eu trabalhei 3 anos. Quando foi com 3 anos também, Deus me abençoou com a porta. Orando ao Senhor, Ele me abençoou com a porta, com a venda, onde, quando eu tinha meu comércio, eu vendia só a metade do que eu vendo hoje. Até hoje. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então Deus abriu uma porta para mim que até hoje, agora do Senhor, estou vendendo para lá. Então, com 3 anos, eu cheguei para o meu ex-patrão e agradeci pela oportunidade. Ele quis até aumentar meu salário, mas eu queria trabalhar por conta própria. E a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu perdi um comércio. E Deus me abençoou com 4. A honra e glória do Senhor. As palmas são para Jesus. As palmas são para glorificar o nome de Jesus, porque nada foi eu quem fiz. Se não fosse o Senhor, eu não estava nem aqui hoje. Se não fosse o Senhor, então nesse momento Deus estava restaurando a minha vida. Restaurou minha vida na área financeira. Voltei a ter meus filhos de volta, a poder ajudar meus filhos, a poder ajudar minha mãe. E aí eu disse: Senhor, agora eu já estou preparado. Peço também que o Senhor me abençoe agora com esposa, para me casar novamente. Passei, na época, 3 meses orando no monte de Sabiaguaba, pedindo a Deus que me abençoasse. E para a honra e glória do Senhor, Deus me deu um casamento, que está aqui minha esposa. Nós temos uma filha e nós estamos construindo esse casamento sobre a rocha.
E a minha casa está alicerçada sobre a rocha. A honra e glória do Senhor. Então, irmãos, para concluir meu testemunho, Deus, Ele me multiplicou tudo aquilo que eu tinha perdido, tudo aquilo que o Satanás tinha tirado da minha vida, porque Deus permitiu, porque hoje Ele criou aqui contando para edificar a igreja, porque Deus Ele tem o poder de transformar, de tirar do cativeiro, de tirar do buraco, do fundo do poço e levantar aqueles que não são para confundir os que são. Deus tem poder, irmãos. Então, eu já estava casado, construí minha própria casa para a glória de Deus. E agora, irmãos, para concluir meu testemunho, tivemos a primeira fase desse momento muito triste no mundo todo, que foi a pandemia, que está assolando o mundo até hoje. Tivemos a primeira fase da pandemia, onde muitas igrejas fecharam, por conta que nós não tínhamos ainda a vacina, e nenhuma descoberta, e muitas pessoas morrendo, e muitas igrejas fecharam. Então, irmãos, na segunda fase da pandemia, que foi mais forte ainda, que está repreendido pelo sangue de Jesus, que não venha mais terceira fase. E nessa segunda fase, dia 27 de fevereiro, muitas igrejas estavam fechadas, principalmente na segunda fase, porque não tinha leito de UTI, estava faltando respirador em Manaus, estava um caos, o sistema estava em colapso, o sistema de saúde estava em colapso, e aqui nós não tínhamos o preparo para receber todas as pessoas, e muitas vidas foram ceifadas nessa pandemia. Então o que acontece, irmãos, que como Deus já tinha restaurado minha vida, eu já estava com a minha esposa, eu já tinha adquirido os dons do Espírito, eu estava na minha casa em paz, eu estava achando que eu já tinha um domínio próprio, que já está tudo certo, está tudo em paz, mas nós temos que orar e temos que vigiar, e nós não podemos parar de buscar a palavra de Deus. E devido ao fato das igrejas ter parado, eu acabei também parando, e a gente fica esfriando, irmãos, parei de orar, parei de dobrar os joelhos todos os dias, não estava mais dentro da congregação. Por isso, vocês que são jovens, é muito importante sempre estar dentro do ministério, porque aqui dentro do ministério vocês são avivados, para você receber o poder da palavra. Vocês não podem vir uma semana sim, outra semana não. Vocês não podem vir quando vocês têm vontade. Vocês têm que fazer a vontade do Senhor. Tem que estar aqui, porque quem manda na vida de vocês é o Senhor. Em Gálatas 2:20 ele diz: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então temos que estar aqui fazendo a vontade de Deus, não a nossa vontade, porque a nossa carne é fraca. Agora o nosso espírito, alimentado pela palavra, se torna forte. Então, irmãos, pelo fato de eu estar muito distante da palavra de Deus, não estar buscando, duas fases de pandemia, parou, muitas igrejas fecharam. Eu passei primeiro uns 2 dias dentro de casa com febre, passando mal. Eu disse: minha filha, eu acho que eu estou com algum problema. Só que ali naquele momento eu não queria falar nem sobre Covid, para eu não ficar impressionado. E aí passou o 3º dia, eu pedi: Senhor, orei ao Senhor, pedi: Senhor, tira isso de mim, Senhor. Está repreendido, mas não com muita fé. E aí, irmãos, eu passei a ficar com falta de ar, comecei a ficar sem respirar. Aí eu disse para minha esposa: minha filha, isso aqui só pode ser Covid, porque não é normal não. O meu pulmão está inflamado, estou sentindo vontade de desmaiar. E agora? Se precisar, não está tendo ambulância, não está tendo nada. E 2 semanas atrás, meu tio, que mora em São Gonçalo, ele foi levado pela ambulância com respirador, porque estava dentro de casa sem respirar. E eu fiquei pensando: será que vai dar tempo do jeito que eu estou aqui? Liga aí, minha filha, pro Rio-Mar, para onde faz os exames de Covid. E ela ligou para saber os exames. E aí, era dia 27 de fevereiro. Aí quando a mulher respondeu, ela disse: olha, nós vamos ter os exames lá para o final de março. As minhas filhas desse jeito aí, a pessoa já morreu daqui para final de março. Como é que eu posso esperar um negócio desse? Com o que eu estou sentindo? O Covid às vezes tira a vida da pessoa com 10 dias, com 8 dias. E graças a Deus, um amigo meu, ele tinha um telefone de um laboratório, São Carlos, que faz de forma particular a residência da pessoa.
E aí ele me deu o número e eu liguei para o Hospital São Carlos. Então veio na minha residência aquela ambulância do hospital fazer o exame de Covid de forma particular. E aí veio na minha casa, fez o exame saiu logo com 3 horas pelo site. E aí foi detectado que eu estava com o vírus do Covid-19. E aí eu já estava no 4º dia, ela foi, eu disse, minha filha, agora eu tenho que me tratar. E comecei a ficar um pouco mais nervoso e fiquei sem ar, fiquei sem respirar total, bebi água, minha garganta seca, meu pulmão inflamando e muitas pessoas morrendo e eu muito preocupado. Aí eu pedi ao Senhor, só que eu não orava com a sinceridade do meu coração, porque Deus, Ele sonda os nossos corações. Não adianta a gente ficar em cima do muro. Se a gente quiser fazer algo para Deus, tem que falar de verdade, que aí Deus vai honrar. Se nós fizermos um voto com Deus, Ele honra, porque Ele sonda os nossos corações. Então nesse momento que eu queria desmaiar, fiquei desesperado. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor Bessa Arruda, que está aqui conosco. Nesse momento ele estava de prontidão, ele estava ali no Centro Fest trabalhando. E eu liguei para ele: pastor Bessa, estou passando mal, estou sentindo que eu vou morrer. Eu estou aqui olhando as fotos dos meus filhos, da minha mãe, estou chorando sem parar. Eu estava com 5 dias que eu não durmo e estou me tremendo todinho, a pressão subiu. Eu não sei mais o que fazer, pastor. E aí o pastor pediu para que eu lesse o livro de Mateus capítulo 4. Eu vou ler aqui para a igreja. A seguir, foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te de aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas asas, para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei se me prostrares e me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Glória a Deus. Com isto o diabo deixou, e eis que vieram os anjos servir. Então, irmãos, pastor Bessa pediu para me ler essa palavra e disse: meu irmão, Deus quer que você apresente as suas causas a Ele, quer que você seja sincero. O que você quer de Deus? Se você está achando que vai morrer, você pode estar no vale da sombra da morte, mas Deus está com você agora. Fale com Deus e apresente suas causas a Ele. Então nesse momento, irmãos, porque eu passei 5 dias como se fosse uma legião de demônios na minha mente, porque eu estava frio, eu não estava lendo a palavra de Deus. E a Bíblia diz, aqui no capítulo 4, que o diabo tentou Jesus no deserto. Jesus foi tentado, jejuado 40 dias e 40 noites. Então quem somos nós para não ser tentados pelo diabo? A qualquer momento o diabo pode tentar na nossa mente. E se a gente não estiver preparado para combater o inimigo com a palavra de Deus, a gente pode perder essa batalha se não estiver com Deus. Porque Deus é o general de guerra e Ele nunca perdeu uma batalha. Ele sempre ganha todas as batalhas. Então nesse momento, eu estava deitado, sentindo mal, e eu dizia em silêncio: não temas, eu sou contigo. Senhor, me ajuda. Não temas, não fujas. Quer dizer, eu estava falando em silêncio. Só quem escuta em silêncio é Deus. Quer dizer, parece que o inimigo colocou umas escamas nos meus olhos e eu não estava enxergando. Que eu tinha que me levantar em oração com a autoridade que está no sangue de Jesus, e eu tinha que lutar contra ele com as armaduras celestiais. Eu tinha que lutar com a palavra de Deus. Então eu comecei a repreender o Espírito. Senhor, pelo sangue de Jesus, o Senhor tem autoridade nessa casa. Seja repreendido, que bata retirada todo inimigo dessa casa.
O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E aí, irmãos, eu fui lá no quintal da minha casa, dobrei meus joelhos, e nesse momento eu fiz um voto com o Senhor. Eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, eu peço uma chance, Senhor, de eu viver. Eu só quero que o Senhor renove o meu fôlego de vida. Se o Senhor renovar o meu fôlego de vida, eu prometo anunciar o Evangelho de Jesus para todas as nações. Então, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu só fiz me levantar. Quando eu me levantei, o meu fôlego voltou. É como se Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É como se Deus, naquele momento, Ele estivesse fazendo só assim, acalmando a tempestade. Estava uma tempestade na minha vida, um pensamento de morte, só pensamento negativo. Eu não conseguia dormir, eu deitava e pensava: é melhor ficar acordado, porque eu posso morrer dormindo. E aí Deus, naquele momento, sentiu a sinceridade do meu coração, que eu fiz um voto com Ele. Então, nesse momento, eu já estava sabendo que estava com Covid, peguei minha esposa e fomos para o hospital para fazer os exames. E lá eu fiz a tomografia no pulmão, e aí deu que o meu pulmão realmente estava comprometido. Só que nesse momento o Espírito Santo já estava comigo. Eu não estava mais temente a nada, porque a Bíblia diz que nós somos capazes de ter paz em meio à guerra. E ali eu via muitos caixões, via tudo, mas eu caminhava com Jesus ali do meu lado. Os anjos do Senhor estão comigo. Deus está comigo, Deus está na frente, Deus está na frente. E aí naquele momento eu fiz os exames e comecei a perceber a minha esposa um pouco atribulada. Meu filho, o que é que você tem? Eu estou sentindo um pouco de dor no estômago, falta de ar. Peraí, eu vou comprar um lanche. E ali tinha uma cantina, eu comprei um lanche para ela. E aí comprei um suco de laranja, um salgado. Só que quando eu voltei dos exames, ela não conseguiu comer. E aí, como eu passei 5 dias com os mesmos sintomas que eu estava vendo nela, eu vi como se fosse o mesmo espírito que estava em mim, estava nela, porque ela também adquiriu o Covid. E nessa hora eu dizia: que você tem? Não, que eu estou sentindo meu estômago, estou ficando sem ar, como se o vírus estivesse alastrando dentro dela, se alastrando. E aí naquele momento, foi o primeiro momento em que o Espírito Santo tocou no meu coração. Ele disse: pronto, está aqui uma oportunidade para você fazer a obra de Deus. O hospital estava lotado, mas antes de ir para o hospital eu tinha feito um voto de anunciar o Evangelho de Jesus para todas as nações. E eu tinha visto a minha esposa ali. E eu creio que Deus tem poder de curar, tem poder de libertar. A Bíblia diz que obras maiores nós faremos no nome de Jesus, porque a autoridade está no nome dele. Então, nesse momento, eu olhei para minha esposa e fiquei vendo assim um hospital lotado. Aí eu disse: essa é a primeira oportunidade de orar. Se Deus está comigo, eu vou orar. E aí eu cheguei próximo dela: minha filha, você crê que Deus pode fazer todas as coisas, né? Ela crê. Então baixe sua cabeça, que eu vou orar no nome de Jesus. Então, dentro do hospital, eu dobrei meu joelho, estendi minhas mãos para o céu e disse: Senhor, que não sejas as minhas mãos agora, mas a tua mão poderosa. E pelo sangue de Jesus, Senhor, eu estendi a mão sobre a enfermidade. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, porque o teu sangue tem poder. O Senhor, ela está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Repreende, Pai, toda dor, toda enfermidade, pelo sangue de Jesus, Senhor. E aí eu orei sobre a enfermidade onde ela estava passando mal. E aí me levantei e fui pegar o restante dos exames. Quando eu voltei, para a honra e glória do Senhor, ela não estava mais sentindo nada lá, porque Deus honrou a minha fé. Deus honrou a minha fé. Deus vai honrar a tua fé. Deus vai honrar a tua fé. Porque você tem que crer em Deus. Quem cura é a nossa fé em Cristo Jesus. Nós temos que ter fé de estender as mãos sobre os enfermos e Deus pode curar. Então, nesse momento eu me senti muito feliz, porque eu pensei que ela ia passar 5 dias que nem eu, com falta de ar, que é o pior sintoma do Covid, a febre, desmaio, os outros sintomas até que dá para relevar, mas esse da falta de ar, meu amigo, você pensa que vai lá para o respirador, aí é que você fica preocupado. Então, nesse momento nós fomos para casa e, para a honra e glória do Senhor, nós passamos 15 dias com Covid, totalmente assintomático, não sentimos mais nada.
Eu estava com Covid, com o pulmão inflamado, como se não tivesse acontecendo nada, só louvando ao Senhor, só louvando, só dando glória, só dando glória ao Senhor. Então, irmãos, é isso, porque Deus, Ele pode fazer muito mais daquilo do que pedimos ou pensamos. Então, a partir do momento que eu fiz esse voto com Deus, eu peço para que o Espírito Santo venha iluminar minha mente a cada dia, venha instruir meu coração e venha me ensinar a sua sã doutrina para que eu possa crescer na graça e no conhecimento. E hoje eu estou avançando cada vez mais, buscando conhecimento. Estou fazendo discipulado com o pastor Bessa Arruda, matriculei na faculdade de teologia para me servir ao Deus vivo da melhor forma. E João 3,30 ele diz que ele cresça e que eu diminua, e que seja feita só a vontade dele. E ele diz, irmãos, em João 16,33, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus já venceu o mundo por nós, Deus já venceu todas as batalhas. Então, se estivermos juntos, debaixo da graça de Deus, nós também poderemos vencer todas estas batalhas, todas as batalhas, em todas as áreas das nossas vidas. Então, o que eu desejo hoje é que essa palavra gere transformação na família. Essa palavra, vocês recebam ela e guardem no coração, que vocês possam ser edificados, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela tem poder para transformar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu peço, meu Pai, nesta noite o Senhor derrama, meu Pai, um bálsamo, Senhor, uma unção, Senhor, sobre esta igreja, uma unção sobre cura, uma unção de ousadia, uma unção de fé, de alegria, de prosperidade, de paz, de harmonia sobre os lares, que todas as famílias aqui sejam restauradas. Quem estiver chegado hoje aqui com falta de paz, que receba a alegria do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço, meu irmão, essa grande oportunidade que foi me dada hoje. Eu glorifico ao Senhor. E muito obrigado, pastora, pela oportunidade, viu? Foi uma honra para mim estar hoje aqui presente. Muito obrigado, presbítero Arthur, diaconisa Beth e toda a minha família que veio hoje aqui prestar culto ao Senhor. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que tudo é para Ele. Glória a Deus. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, para mim é uma honra ter ele hoje aqui, porque nós se criamos juntos, nós moramos muitos anos e Deus, ele é maravilhoso. Ele lembrou aí de um fato que eu disse para ele, que ele ainda ia ser um pregador da palavra do Senhor. Está se cumprindo, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Deus cumpre aquilo que ele ordena, que ele fala. Aleluia. Então, isso para mim, irmão, eu estou muito honrado, maravilhado com Deus, toda a minha família aqui. Isso é maravilhoso, irmão. Deus faz maravilhas em nossas vidas. Amém? Muito obrigado, irmão. Glória a Deus. Amém? Pastora Cláudia, com a oportunidade.